por pouco não estamos noticiando agora uma tragédia. É que passageiros de um ônibus que fazia a linha, o ônibus faz a linha Benedito Bentes Jatiuca, esses passageiros tiveram momentos de pânico no começo da manhã de hoje. Durante o trajeto na Ecovia Norte, aquela que foi inaugurada sem nunca ter sido concluída. Faltou freio no ônibus e graças à habilidade do motorista, o veículo conseguiu ser parado. O repórter William Tavares esteve no local e mostra pra gente o desespero de quem estava dentro do coletivo. Vamos ver. Passageiros desse ônibus que faz a linha Benedito Bentes Jatiuca viveram momentos de tensão quando ele desceu a Ecovia Norte desgovernado na manhã desta segunda-feira. Quem estava no ônibus nos conta como tudo aconteceu. Quando na hora do impacto veio todo mundo para frente, foi uma aperreio só. A partir de qual momento você percebeu que o motorista identificou que o ônibus estava sem freio? Depois que cepou ali, quando ele freou, blecou, os pneus tá tudo irregular aqui, ó. Isso aqui é um pneu para estar rodando. Aqui, ó. Vocês vinham do Benedito Bentes? Exatamente. Você também estava no ônibus, companheiro? E esse momento de susto? Rapaz, é só dar graças a Deus pela misericórdia, né? Que ele teve com nós, não teve acidente aqui, graças a Deus passou direto nenhum carro na frente. E é como o rapaz falou, é pôr em risco a vida do povo aqui com essa questão de ter que ter manutenção. E graças a Deus estamos bem, tem alguns feridos, machucados, mas é Deus no controle, né? Deus deu livramento a nós todos, o motorista também. Deus deu livramento a nós todos. Ainda assustada, essa passageira explica o que ela passou e reclama das condições do coletivo. Esse ônibus estava lotado e esse ônibus anda lotado desde o dia que começou a linha rodar aqui em Maceió. Esse ônibus começou a faltar freio já em cima no Aprígio. O próprio motorista me falou que começou a faltar freio em cima, antes da ladeira. E ele teve que manter a calma e pedir a Deus para dar tudo certo. Quando chegou na ladeira, ele me falou, porque eu fui agradecer a ele, porque se não fosse a habilidade dele, se não fosse ele, poderíamos estar todos mortos aqui, porque se ele tivesse feito a curva, eu não poderia estar aqui dando esse depoimento. As pessoas que foram para o hospital poderiam não estar indo para o hospital agora, cuidar de uma luxação, cuidar de uma dor e até mesmo de qualquer fratura. Estariam mortas. A gente seria só mais uma estatística da irresponsabilidade de uma empresa, porque uma empresa do porte da Real Alagoas é um absurdo colocar em linha um ônibus numa estrada dessa, numa ladeira dessa, entendeu? Para um ônibus faltar freio e colocar em risco a vida de mais de 120 pessoas, porque esse ônibus estava lotado, minha gente, como todos os dias. Esse ônibus passa de 15 em 15 minutos, mas a cada 15 minutos ele passa lotado. O ônibus seguia por esse trecho aqui na Ecovia Norte. Quando faltou freio, ele bateu nessa placa, atravessou a pista, arrancou esses tijolos que existem no canteiro e foi parar lá na frente, perto da praia. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados à ocorrência e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas. Pois é, nós já encaminhamos entre 4 e 5 vítimas aos hospitais de referência. Estamos esperando apoio de outras viaturas que ainda temos vítimas para ser encaminhada ao hospital. Tem alguma vítima em estado grave ou não? Não. Graças a Deus, ninguém em estado mais grave, só escoriações. Uma senhora provavelmente fraturou o joelho, esse é o estado mais grave. Ele destacou a habilidade do motorista em evitar uma tragédia. Sim, eu conversei um pouco com o motorista, o ônibus estava cheio, até por conta do horário, né, o pessoal indo trabalhar, e ele observou a falta de freio já na subida da ladeira, enquanto o ônibus estava descendo. E ele foi reduzindo marcha, teve a calma, a tranquilidade de segurar o ônibus. Quando ele chegou aqui embaixo, ele percebeu que se fosse fazer a curva, o ônibus iria tombar. Então ele segurou firme na direção e atravessou o canteiro. Graças a Deus não vinha passando carro nenhum na hora. Ele atravessou as duas pistas e conseguiu parar aqui, nesse puxado, vamos dizer assim, aqui da Ecovia Norte. Mesmo abalado, o motorista do ônibus conseguiu falar algumas palavras. Primeiramente agradeço a Deus e o treinamento que a própria empresa me deu para poder aplicar quando necessário, né? Felizmente não aconteceu o pior e estamos aqui para contar a história, né? Olha, por pouco, por muito pouco mesmo. Quando eu vi a primeira imagem, eu estava sem entender por que o ônibus estava nesse trecho de frente para a praia.
Porque ele atravessou a AL. Ele atravessou a AL 101 Norte e foi parar exatamente na praia, numa pista que é na praia, né? Vamos ver as imagens. Eu queria que você me mostrasse, por gentileza, aquela imagem que mostra do canteiro central até a praia. Você vê aí o relato, inclusive, muito emocionado, né, e revoltado. É importante dizer, ó, o pneu não estava muito bom não, viu? Não estava bom não. Revoltado das passageiras, né, de quem precisa pegar esse ônibus. E eu reforço, a Ecovia Norte é uma via que ainda não está completamente pronta. Falta sinalização, muitos trechos ainda não estão asfaltados. E uma observação importantíssima, é uma descida altíssima, uma ladeira muito alta, e você no final da ladeira tem uma curva acentuada. Se o motorista desse ônibus tentasse fazer a curva sem freio, esse ônibus capotaria, ele tombaria na curva. Então ele tentou e ele observou que era possível, por exemplo, seguir direto. Olha como você desce essa ladeira muito alta e tem uma curva muito acentuada. Eu não sei se tem como se fazer alguma sinalização, uma redução de velocidade, algo que segure os carros ali para evitar o pior. Ainda bem que o ônibus não bateu em nenhum carro nos dois sentidos da L. Nos dois sentidos da L, tá? E ele conseguiu cruzar a pista, cruzar a rodovia e parar nessa outra via já próximo à praia. Mas veja, o ônibus lotado e realmente causa indignação a fala daquela passageira ali. Porque ela sofre com isso todos os dias. Todos os dias. E o mínimo que se exige é que os ônibus tenham condições de rodar, né? A gente tem batido bastante aqui na situação do Aveleiro, muitas vezes a gente tem mostrado aqui, mas as outras empresas também precisam cumprir o seu papel, né, e fazer as revisões do ônibus. Você me dizer que esse ônibus está bom desse pneu, não está bom não. Você querer me dizer com as imagens, falam mais do que qualquer análise, né? Qualquer análise. Sobre o estado de saúde das vítimas que foram levadas para o HGE, Benedita Pontes dos Santos, de 48 anos, recebeu alta. Já José Mendes dos Santos, de 59, sofreu hematomas leves no abdômen e foi atendido pela equipe plantonista e está em observação. A empresa Real Alagoas, dona do ônibus, disse que o veículo tem 5 anos, está com as revisões em dia e a documentação regularizada. A empresa diz que o ônibus vai passar por uma avaliação e negou que os pneus estivessem carecas. A Real Alagoas diz que vai prestar toda a assistência para as vítimas. Já a SMTT informou que as causas do acidente vão ser apuradas e que as fiscalizações são constantes em terminais e garagens, tá? Palavra da empresa, nota da empresa, mas assim, sinceramente a imagem ali mostra algo diferente, né? Ainda bem que o motorista teve a perícia de não fazer a curva, porque se ele tivesse feito a curva, poderíamos estar mostrando agora um acidente com vítimas, com pessoas mortas num acidente aí nessa Ecovia Norte. Que, repito, é uma via importantíssima, tá? Que começou a construída, não foi nem esse ano ainda, foi no ano passado, tá? Mas ainda não foi concluída. Inauguraram uma rodovia sem ela estar concluída. Tem muitos trechos em barro ainda lá na Ecovia Norte. E, principalmente, sinalização. A curva é muito fechada. Você desce uma ladeira e tem uma curva muito acentuada. Para evitar novos acidentes, precisa pensar aí o que pode ser feito aí. Tomara que sem vítimas, né? Sem registro de vítimas.